Sibéria. Sibéria, localizada na parte oriental da Rússia, é uma vasta região que se estende desde os Montes Urais até o Oceano Pacífico. Sozinha, cobre cerca de 13 milhões de km², maior que os Oceania e a Europa juntos. Para a maioria do mundo, a Sibéria é conhecida como o lugar mais frio da Terra, sinônimo de florestas infinitas e solidão congelada. A realidade vai muito além disso. A Sibéria é um continente dentro de um país, com lagos profundos, montanhas nevadas, prados alpinos e vulcões fumegantes. Lagos tão profundos que contêm 1/5 da água doce da Terra, essenciais para a vida e o ecossistema local. Glaciares brilham sob o sol e montanhas cobertas de neve criam paisagens de tirar o fôlego. Prados alpinos e regiões remotas adicionam diversidade ao terreno frio e inóspito. Vulcões fumegantes e geysers ativos mostram a energia da Terra ainda presente nesta vasta região. Ilhas remotas cercadas por ondas turbulentas do Pacífico adicionam isolamento e mistério à Sibéria. A Sibéria é um lugar de extremos, um continente de natureza intocada e uma prova da resiliência humana. Lago Baikal. A Sibéria tem muitas faces. Tundra congelada, taiga interminável, montanhas escarpadas, mas nada prepara você para o Lago Baikal. É o lago de água doce mais profundo, antigo e claro do mundo. Um corpo d'água tão imenso que se sente como um oceano interior. À primeira vista, parece calmo, quase sereno, azul se estendendo até o horizonte, penhascos erguendo-se da água. Mas sob a superfície de vidro, existem abismos com mais de 1.600 metros de profundidade. Fendas formadas pela própria terra se partindo. No inverno, o gelo engrossa, mas não é sólido. Rachaduras correm como relâmpagos e bolhas de ar ficam presas sob a superfície. As margens, catedrais de gelo e cavernas formadas por ondas agora estão seladas em cristal. Dentro delas, estalactites pendem como tubos de órgão, e a luz filtra através de azul e verde, transformando as paredes em vitrais naturais. O lago também é vida. Suas águas abrigam a foca nerpa, a única espécie de foca de água doce do planeta. Cientistas ainda discutem como ela acabou aqui, isolada neste mar interior. Mesmo em um lugar tão vasto, há um centro de gravidade. Okhon, a maior ilha do Baikal, tem cerca de 70 km de comprimento. Trilhas empoeiradas cortam colinas onduladas, e vilarejos com pequenas casas de madeira tingidas de cinza pelo vento e pelo sol pontuam a paisagem. Okhon tem presença espiritual. No Cabo Burhan, um afloramento rochoso na costa ocidental, os xamãs realizavam rituais. Hoje, as fitas de oração ainda se agitam em postes e os viajantes silenciam-se sem saber exatamente por cidade natal. A vida nas ilhas é simples, sem grandes hotéis, infraestrutura moderna ou sinal de celular confiável. Mas é justamente isso que encanta. Okhon é cru, sem filtros, como se o resto do mundo ainda não tivesse alcançado este lugar.
Ilhas Kurilas. De Kamchatka, a terra se fragmenta no mar. Estas são as Ilhas Kurilas, 56 ilhas espalhadas por 1.300 quilômetros entre a Rússia e o Japão. Elas existem por causa da colisão tectônica. Aqui, a placa do Pacífico mergulha sob a placa Okhotsk, pressionando o magma para cima. O resultado é uma linha de vulcões, fumegantes e em erupção, remodelando a Terra em tempo real. Na ilha Anakatan, encontra-se a colossal caldeira de Krenitin. Dentro dela, um lago preenche a cratera, e no centro ergue-se um cone vulcânico perfeito. É uma paisagem que parece imaginada, quase impossível, mas que é real, esculpida pelo fogo e pela água em sucessão violenta. Mais ao norte, próximo à ilha Paramushir, Ebico permanece em brasa. Suas erupções não são catastróficas, mas constantes para os humanos. Sobreviver nas Ilhas Kurilas sempre foi complicado. Navios de suprimento chegam quando o tempo permite, mas tempestades frequentemente isolam as comunidades por semanas. Apesar das dificuldades, para aqueles que permanecem, as Kurilas são magníficas, selvagens, imprevisíveis e belas em sua severidade. As ilhas lembram que a Terra é viva, moldada por forças que escapam ao controle humano e que a natureza extrema pode ser simultaneamente ameaçadora e fascinante. Chukotka. Além de Magadan, as estradas desaparecem completamente. A Sibéria cede lugar a uma fronteira diferente, remota e inóspita. Na extremidade mais distante da Rússia, onde o continente se inclina para o Pacífico, encontra-se Chukotka, uma terra de tundra severa e clima extremo. Os invernos dominam a maior parte do ano, enquanto os verões passam rapidamente, durando apenas algumas semanas. Poucos lugares no planeta parecem tão isolados. Durante os anos soviéticos, Chukotka tornou-se uma fronteira de extração. Trabalhadores eram enviados de avião, acampamentos eram construídos e minas exploradas. Quando as minas foram fechadas, as cidades foram deixadas para trás, abandonadas à solidão da tundra. Hoje, os assentamentos abandonados estão espalhados pela região. Fileiras de alojamentos vazios e máquinas enferrujadas lembram os dias de atividade intensa e sofrimento humano. Chukotka é um lugar onde a presença humana parece temporária, dominada pelo vento, gelo e vastas extensões de tundra sem fim. A região também testemunha a resiliência das comunidades indígenas, que caçam, pescam e mantêm suas tradições apesar das condições extremas.
Chukotka é um lembrete do quão remotas e inóspitas algumas partes da Terra podem ser, e como a história humana deixou marcas profundas mesmo nos lugares mais afastados. Yakutsk. Yakutsk é a maior cidade da região da Sibéria e é reconhecida como a cidade mais fria do mundo. Apesar das condições extremas, milhares de pessoas continuam vivendo aqui, adaptando suas vidas às condições rigorosas de inverno. Povos indígenas, caçadores e nômades com renas ocupam áreas remotas ao redor de Yakutsk. Eles seguem tradições antigas, sobrevivendo da caça, pastoreio de renas e da coleta de recursos naturais, muitas vezes enfrentando temperaturas extremas diariamente. A cidade de Yakutsk foi construída sobre permafrost, o solo que permanece congelado durante todo o ano. Prédios de concreto da era soviética, casas de madeira tradicionais e novas torres de vidro coexistem lado a lado, criando uma paisagem urbana única. No inverno, a temperatura média em Yakutsk cai para entre menos 50 e menos 60 graus Celsius. E os ventos cortantes aumentam ainda mais a sensação de frio. A cidade frequentemente fica coberta por uma neblina densa, formada quando o ar gelado retira essa umidade do ambiente. O sol em Yakutsk permanece baixo no horizonte durante todo o dia, mesmo ao meio-dia, criando sombras longas e uma luz fraca que mal aquece a cidade. Este fenômeno é comum em regiões próximas ao Círculo Polar Ártico. Yakutsk abriga quase 300 mil habitantes. Apesar do frio extremo, as pessoas vão trabalhar, estudam e participam de atividades diárias. Mercados, escolas e hospitais funcionam normalmente, mostrando a resiliência da população local. As casas em Yakutsk são frequentemente construídas sobre estacas de madeira ou metal, uma solução para evitar que o solo congelado danifique as fundações. Ruas e calçadas exigem manutenção constante para lidar com a neve e o gelo acumulado. A vida em Yakutsk exige planejamento cuidadoso. Pessoas vestem várias camadas de roupas térmicas, aquecem suas casas com sistemas especiais e adaptam veículos para condições extremas, mostrando como a sociedade se molda ao ambiente hostil. Yakutsk é um exemplo impressionante de resistência humana, onde a vida continua apesar do frio intenso, da neve constante e da paisagem gelada ao redor. A cidade combina tradição, modernidade e coragem diante da natureza extrema. Península de Yamal. A Península de Yamal é uma extensão plana e infinita de tundra, congelada durante a maior parte do ano. As condições são extremas. Ventos fortes cortam a paisagem e o solo permanece coberto de gelo por meses.
As temperaturas facilmente caem abaixo de menos 50 graus Celsius, e o sol pode desaparecer do céu por semanas ou até meses inteiros durante o inverno. Para a maioria, este seria um lugar inabitável. Para os Nenetes, contudo, a península de Yamal é lar. Eles são nômades que seguem as estações, conduzindo seus rebanhos de renas através de planícies, rios congelados e colinas cobertas de neve. As renas são fundamentais para a vida. Elas fornecem transporte, alimento, roupas e abrigo. Cada animal é precioso, e cada rebanho define a existência da comunidade. Os acampamentos Nenetes se erguem em forma de túmulos, com tendas cônicas feitas de peles de rena. A estrutura é simples, funcional e projetada para suportar ventos gelados e tempestades de neve. A vida aqui é reduzida ao essencial. Após paradas breves, as famílias desmontam suas tendas, carregam todos os pertences em trenós puxados por renas e continuam a jornada. Não há atalhos ou planos de contingência, apenas conhecimento transmitido por gerações. A resiliência é uma virtude essencial. Sobreviver no Yamal exige atenção constante ao clima, ao comportamento das renas e às mudanças sutis no terreno. O impossível se torna rotina, e cada decisão pode significar vida ou morte. Apesar da dureza, os Nenetes não vivem no passado. Eles habitam o presente de maneira intensa, conectados à terra e aos ciclos da natureza mais profundamente do que a maioria das pessoas consegue imaginar. O Yamal e seus habitantes são um lembrete da adaptação e resistência humanas. Mesmo em uma das regiões mais inóspitas da Terra, a vida encontra uma maneira de florescer, moldada pelo conhecimento ancestral e por uma determinação obstinada. Oymyakon. Oymyakon é conhecida como o Polo do Frio da Sibéria. Apesar de seu tamanho pequeno, esta vila ganhou fama mundial por registrar temperaturas extremamente baixas, tornando-se o lugar habitado mais frio fora da Antártida. A temperatura já registrada em Oymyakon chegou a menos 71 graus Celsius, um nível de frio que redefine o conceito de temperaturas extremas. Comparado a Yakutsk, que já é brutal, Oymyakon leva o frio a outro patamar. A vila está localizada em um vale cercado por montanhas, que bloqueiam a circulação do ar. Ventos gelados se acumulam e permanecem, criando uma sensação constante de frio intenso. Oymyakon tem uma população inferior a 1.000 pessoas. Apesar do clima extremo, famílias vivem aqui há gerações, transmitindo conhecimentos e estratégias de sobrevivência de pais para filhos. A vida em Oymyakon é moldada pela necessidade, não pela escolha. Tudo, desde a construção das casas até o modo de vestir, é adaptado para lidar com o frio extremo e a neve abundante.
As casas muitas vezes são construídas sobre estacas, para evitar que o solo congelado danifique as fundações. Pequenas chaminés liberam fumaça contínua, mantendo o interior aquecido. Apesar do frio extremo, a comunidade mantém atividades diárias como caça, criação de animais e pequenas feiras locais. Cada tarefa exige planejamento cuidadoso e resiliência. A paisagem ao redor de Oymyakon é coberta de neve e gelo durante grande parte do ano. Montanhas, rios congelados e vales profundos criam um cenário desolado, mas impressionante. Oymyakon é um testemunho da resiliência humana. A vida continua, apesar do frio extremo, das dificuldades e do isolamento, mostrando como a humanidade pode se adaptar até nos ambientes mais hostis. Rio Lena. O rio Lena é uma das maiores artérias da Sibéria, cortando a vasta paisagem congelada e conectando cidades como Yakutsk a regiões remotas do norte. Suas águas congelam por grande parte do ano, criando um cenário dramático de gelo, neve e margens cobertas de tundra. Durante o degelo, o rio torna-se um canal vital para transporte e comércio. Alguns quilômetros rio abaixo de Yakutsk, a natureza esculpiu os pilares Lena, uma formação rochosa impressionante feita de calcário sedimentar. Os pilares são quase perfeitamente simétricos, algumas colunas com formato de agulha, outras mais grossas como enormes colunas verticais, todos esculpidos ao longo de 500 milhões de anos. A altura de alguns pilares ultrapassa 100 metros, com superfícies marcadas por linhas sedimentares que registram eras passadas, mudanças climáticas e antigos ecossistemas. De longe, os pilares parecem uma cidade esquecida, construída por uma civilização perdida. Próximo deles, a escala é esmagadora, fazendo qualquer visitante se sentir minúsculo. Cada pilar atua como uma linha do tempo vertical, um registro silencioso das forças naturais que moldaram a Sibéria, desde mares antigos até mudanças climáticas e processos geológicos. O rio Lena e os pilares ao seu redor demonstram a combinação de água, vento e tempo, esculpindo paisagens únicas que inspiram tanto cientistas quanto artistas. Juntos, Lena e seus pilares lembram que, apesar da presença humana, a natureza opera em escalas de tempo e força que excedem nossa compreensão, tornando a região da Sibéria um lugar de respeito e admiração.
Kadichan. Ao longo das estradas remotas da Sibéria, surgem e desaparecem assentamentos. Alguns ainda vivem, outros permanecem silenciosos, lembranças de uma história difícil. Kadichan foi construída nos anos 1940, como muitas cidades na região, por prisioneiros do Gulag. Era uma cidade mineradora de carvão escondida nas profundezas das montanhas. No auge, Kadichan abrigava mais de 10.000 pessoas, existindo inteiramente porque o Estado assim exigia. A vida ali era rígida, ditada por regras e trabalho pesado nas minas. Quando a União Soviética colapsou, os subsídios do governo secaram. As minas de carvão deixaram de ser lucrativas e a cidade começou a declinar rapidamente. Em 1996, uma explosão em um dos poços matou 6 mineiros. Esse evento marcou o fim da cidade como centro minerador ativo. O governo fechou as minas e determinou que as famílias deixassem Kadichan. Muitas casas e edifícios foram abandonados, tornando-se silenciosos e vazios. Ao início dos anos 2000, Kadichan transformou-se em uma cidade fantasma, com ruas desertas e prédios abandonados, lembrando o poder do Estado e a fragilidade das comunidades dependentes dele. Hoje, Kadichan é símbolo de histórias esquecidas, das vidas que se perderam e da memória dos trabalhadores que construíram a cidade em condições extremas. Apesar do abandono, o lugar continua a inspirar respeito e reflexão sobre a história humana na Sibéria e o custo do desenvolvimento industrial forçado. Vladivostok. A janela do Pacífico da Rússia, Vladivostok, está mais próxima de Tóquio do que de Moscou, mas ligada ao oeste por uma linha de trilhos de ferro. O nome significa governar o leste. Soa como ambição, talvez arrogância, refletindo os objetivos imperiais da Rússia. A cidade foi fundada em 1860, quando o Império Russo decidiu estabelecer um ponto de apoio no Pacífico. Um porto, uma fortaleza, um símbolo de alcance além da Sibéria. Durante a era soviética, Vladivostok foi fechada para estrangeiros, uma cidade secreta escondida do mundo exterior. Somente em 1992, após a queda da União Soviética, os portões se abriram novamente. A Baía do Chifre de Ouro curva-se dentro da cidade, cercada por colinas cobertas de blocos de apartamentos, refletindo sua densidade urbana. A Ponte Ruski, a ponte estaiada mais longa do mundo, liga a cidade à Ilha Ruski, onde estudantes e pesquisadores agora ocupam o que antes era uma zona militar. Vladivostok vive em contradições.
Europeia na arquitetura, asiática no sabor, histórica em seu passado militar e moderna em sua educação e comércio. A cidade simboliza a presença da Rússia no Pacífico, uma ponte entre continentes e culturas, ao mesmo tempo estratégica e cosmopolita. Entre colinas, baías e pontes impressionantes, Vladivostok continua a encantar visitantes e desafiar limites, lembrando que o extremo leste da Rússia é tão complexo quanto vasto. Ferrovia Transiberiana e Vladivostok. Vladivostok é a última parada da Ferrovia Transiberiana, onde os trilhos finalmente encontram o mar. Quase 9.300 quilômetros de ferro cruzando 2 continentes, a ferrovia mais longa do mundo. Sete fusos horários se estendem por florestas, rios e tundra, tornando a viagem não de horas, mas de dias. A construção começou em 1891, sob o czar Alexandre III, quando a Rússia queria unir seu império do oeste ao leste. Milhares de trabalhadores foram enviados para o deserto, cortando florestas de tigres, atravessando rios e colocando trilhos sobre o permafrost. O progresso foi lento, brutal e caro. Mas em 1916, a linha foi concluída. Uma fita de ferro ligando a Europa ao Pacífico. Sem ela, o extremo leste da Rússia permaneceria inacessível. Com ela, a região remota tornou-se parte do todo. A viagem em si é um ato de resistência. De Moscou a Vladivostok leva 1 semana se você não descer da ferrovia. Os dias se confundem com as noites, passando por florestas, rios e cidades, mostrando a vastidão e a diversidade da Rússia. Mirny. Mirny é uma cidade construída em torno de uma das maiores minas de diamantes do mundo. Localizada na região de Iacútia, ela é famosa por sua enorme cratera aberta, que simboliza a magnitude da mineração humana. A cratera de Mirny, também conhecida como Mina de Diamantes Mir, tem quase 1 quilômetro de profundidade e mais de 1 quilômetro de largura, tornando-a uma das maiores escavações feitas à mão na história. À primeira vista, Mirny parece uma cidade comum com blocos de apartamentos e galpões industriais, mas o centro da atividade é esta cratera impressionante que domina a paisagem. Os diamantes extraídos de Mirny não permanecem na região. Eles viajam pelo mundo, adornando joias em Paris, Nova York e outros centros de luxo internacional. Durante o auge da mineração a céu aberto, a operação em Mirny era um exemplo da engenharia humana em condições extremas, enfrentando frio intenso e solo permanentemente congelado.
Em 2001, a extração a céu aberto foi encerrada e a mineração continuou no subterrâneo, deixando para trás uma enorme cicatriz circular que pode ser vista até do espaço. A cidade de Mirny cresceu ao redor da mina, abrigando trabalhadores e suas famílias. A vida cotidiana depende da mineração, mas a comunidade também desenvolveu serviços, escolas e hospitais. Apesar do frio extremo e da paisagem congelada, Mirny demonstra como a engenharia e a perseverança humana podem transformar recursos naturais em riqueza e desenvolvimento. Mirny não é apenas uma mina, mas um símbolo da interação entre a natureza e a humanidade, mostrando os extremos que os seres humanos podem alcançar, mesmo nos lugares mais inóspitos da Terra. Novosibirsk. Comparada aos 4 séculos de Tobolsk, Novosibirsk é jovem. Fundada em 1893, a cidade nem existia quando o Império Russo ainda olhava para o leste. E, no entanto, em pouco mais de um século, Novosibirsk cresceu até se tornar a maior cidade da Sibéria, a capital não oficial da região. O motivo de seu crescimento é simples: trilhos e rios. A cidade nasceu em um ponto de cruzamento da ferrovia transiberiana, onde os engenheiros precisavam construir uma ponte sobre o poderoso rio Oby. O assentamento inicial foi chamado Novonikolaevsk, um acampamento de trabalhadores mais do que uma cidade. Mas as ferrovias mudam tudo. Trens trouxeram pessoas, suprimentos e ambição. Durante o século XX, essa cidade recém-nascida superou os antigos centros fortes da Sibéria, tornando-se um polo industrial e cultural. Hoje, Novosibirsk se parece com a Sibéria invertida. Indústria, cultura e ciência se acumulam em uma metrópole de quase 1,6 milhão de pessoas. Caminhar pelas ruas é esquecer que a cidade é mais jovem que a Torre Eiffel. Arranha-céus modernos se misturam a blocos soviéticos, museus e teatros pontuam a paisagem urbana, criando um contraste único entre tradição e inovação. O rio Oby ainda é o coração da cidade. Às suas margens, parques, pontes e bairros se espalham, lembrando que Novosibirsk nasceu da necessidade de conectar territórios distantes e continua a fazê-lo, agora com ciência, indústria e cultura. Novosibirsk é, acima de tudo, a história da velocidade, reinvenção e escala. Uma cidade que surgiu em um século e que se projeta para o futuro, simbolizando o dinamismo e a resiliência da Sibéria moderna. Ekaterimburgo. Localizada na fronteira entre a Europa e a Ásia, Ekaterimburgo é a 4ª maior cidade da Rússia e o coração econômico dos Montes Urais. Fundada em 1723, a cidade começou como um centro industrial.
construído em torno de forjas e fundições que exploravam os minerais abundantes dos Urais. Ao longo dos séculos, Ekaterimburgo cresceu rapidamente, tornando-se um ponto de encontro entre culturas europeias e asiáticas, com arquitetura que reflete ambos os mundos. A cidade também é marcada por sua história revolucionária. Foi em Ekaterimburgo que o último czar da Rússia, Nicolau II, e sua família foram executados em 1918. Hoje, a Igreja sobre o Sangue memorializa o local com cúpulas douradas e interiores ornamentados. Culturalmente, Ekaterimburgo é vibrante. Teatros, museus e galerias pontuam a cidade, refletindo a diversidade artística e intelectual que floresceu ao longo dos anos soviéticos e pós-soviéticos. A cidade também é um centro educacional. Universidades e institutos técnicos atraem estudantes de toda a Rússia, mantendo Ekaterimburgo conectada ao futuro, enquanto preserva seu passado histórico. Ao caminhar pelas ruas, nota-se a mistura de estilos. Prédios soviéticos de blocos de concreto convivem com avenidas modernas, lojas elegantes e cafés contemporâneos. Cada esquina conta uma história. O rio Isset corta a cidade, oferecendo áreas de lazer e parques urbanos que contrastam com a vida agitada da metrópole, criando um equilíbrio entre natureza e urbanismo. Ekaterimburgo é mais do que uma cidade industrial ou histórica. É um ponto de encontro entre mundos, passado e presente, Europa e Ásia, memória e modernidade. Uma porta simbólica entre continentes. Anadyr. Anadyr, a capital de Chukotka, é uma exceção na região. Seus blocos de apartamentos são pintados com cores vivas, destacando-se na tundra infinita. À primeira vista, a cidade parece acolhedora, mas por trás das cores há uma realidade dura e persistente. O isolamento domina a vida em Anadyr. Suprimentos são caros e trazidos principalmente por avião, devido à distância extrema de outras regiões habitadas. A vida aqui é moldada pela distância e pelas condições naturais, com longos invernos e verões curtos que passam rapidamente. Apesar dos desafios, Anadyr mantém serviços essenciais, escolas e infraestrutura que suportam a população local. A cidade é um ponto de referência na região, conectando a população indígena e os trabalhadores que permanecem em Chukotka. Anadyr também simboliza resiliência humana, como as pessoas adaptam suas vidas em um dos lugares mais remotos e inóspitos do planeta. Entre cores brilhantes e desafios constantes, a cidade representa o fim de uma estrada, ou talvez o começo de outra jornada. Anadyr é, portanto, um símbolo do extremo norte da Rússia. Beleza, isolamento e adaptação coexistem em harmonia precária.
Lapônia. Lapônia ocupa o extremo norte da Finlândia, cobrindo territórios extensos acima do Círculo Polar Ártico. Hoje, é uma região dinâmica onde pequenas cidades, vilas e comunidades nômades coexistem com o turismo moderno, mantendo ao mesmo tempo tradições ancestrais ligadas à vida ártica. A geografia combina florestas boreais, tundra, rios e lagos. Apesar das condições climáticas rigorosas, as comunidades desenvolveram infraestrutura essencial, incluindo estradas, transporte público, escolas, centros de saúde e serviços de comunicação, permitindo que moradores vivam de forma funcional e autossuficiente. A economia é diversificada. Turismo, pesca, criação de renas e produtos artesanais locais formam a base da renda. Pequenos negócios e cooperativas ajudam a manter o fluxo econômico, adaptando práticas tradicionais para atender demandas contemporâneas sem perder a autenticidade. Eventos culturais e festivais ocorrem ao longo do ano, como celebrações do solstício de inverno, exposições de artesanato e apresentações musicais locais. Estas atividades não são apenas turísticas, mas refletem o cotidiano da população, mantendo vivos os costumes lapônicos. A fauna local é rica. Renas são vistas diariamente, enquanto alces, raposas, lebres e aves típicas do Ártico também habitam a região. Moradores e turistas aprendem a conviver respeitosamente com esses animais, observando-os de maneira segura, especialmente durante rotas e atividades sazonais. O cotidiano envolve transporte de mercadorias, pesca, manutenção de trilhas, serviços turísticos, atividades escolares e monitoramento ambiental. Essa rotina prática demonstra como as comunidades lapônicas se adaptaram à vida em um território de clima extremo. No inverno, atividades como esqui cross-country, snowmobile, caminhadas com raquetes de neve e observação da aurora boreal definem a rotina turística. No verão, trilhas, ciclismo, passeios de barco e pesca tornam a região ativa e conectada à natureza de forma prática. As comunidades locais participam ativamente do turismo, oferecendo hospedagem, equipamentos para atividades de inverno e produtos artesanais. Isso cria uma economia integrada ao dia a dia, em que visitantes podem vivenciar a realidade prática de Lapland. Visitar Lapland hoje é compreender a vida real em um território ártico. Gestão prática da rotina, interação sustentável com fauna, turismo integrado à comunidade e adaptação constante ao ambiente natural. Rovaniemi. Localizada no Círculo Polar Ártico, Rovaniemi é a capital da Lapônia finlandesa, famosa por sua conexão com o Papai Noel e por ser porta de entrada para aventuras árticas. A cidade combina modernidade com tradições nórdicas e cultura Sami.
Cercada por florestas boreais e rios cristalinos, a cidade apresenta verões curtos e noites brancas, e invernos longos com neve profunda e temperaturas abaixo de zero. O contraste das estações cria experiências únicas a cada visita. Atividades populares incluem safaris de trenó puxado por cães ou renas, pesca no gelo e passeios de snowmobile. Cada experiência aproxima os visitantes da vida selvagem e das tradições locais. Rovaniemi preserva também a cultura Sami, com museus e centros culturais que contam histórias sobre sua herança, crenças e a relação com a natureza ártica. A vida selvagem inclui alces, renas, raposas árticas e aves migratórias. Observá-los em florestas ou campos nevados oferece lições sobre adaptação e sobrevivência em climas extremos. As ruas da cidade oferecem mercados de artesanato, lojas de souvenirs temáticos de Natal e cafés aconchegantes que servem iguarias finlandesas, como pão de centeio e pratos de salmão defumado. Caminhar pelas margens do rio Kemijoki ou pelas trilhas de floresta permite sentir o cheiro da neve e da madeira, ouvir o vento nas árvores e o estalo do gelo, criando uma experiência sensorial ártica completa. No inverno, é possível observar a aurora boreal, iluminando o céu. Um espetáculo natural que colore o horizonte e deixa uma impressão inesquecível na memória de quem vê. Visitar Rovaniemi é mergulhar na magia ártica, sentir a vida selvagem e a cultura Sami, e se conectar com a beleza e o silêncio profundo do Círculo Polar Ártico. Saariselkä. Saariselkä é uma vila e destino turístico no norte da Lapônia finlandesa, conhecida por oferecer experiências de inverno e atividades ao ar livre durante todo o ano. Hoje, funciona como um centro prático para esportes de neve, hospedagem e serviços turísticos modernos. A vila possui infraestrutura completa: hotéis, apartamentos, restaurantes, lojas de equipamentos e transporte local. Isso permite que turistas tenham acesso fácil às atividades e serviços, mesmo em condições de inverno rigoroso. Atividades populares incluem esqui cross-country, downhill, snowmobile, trilhas de caminhada e observação da aurora boreal. A prática desses esportes é organizada e segura, com instrutores e equipamentos disponíveis para iniciantes e experientes. Saariselkä também preserva a cultura Sami. Pequenos eventos e exposições mostram artesanato, vestimentas tradicionais e a criação de renas, oferecendo um olhar prático sobre a vida e economia local. A fauna inclui renas domesticadas, aves árticas e pequenos mamíferos.
Visitantes podem observar animais de forma segura, especialmente em passeios guiados ou nas áreas próximas às trilhas e hotéis. O cotidiano da vila envolve manutenção das pistas de esqui, transporte de turistas, serviços de hotelaria, restaurantes e lojas. Essa rotina prática garante que Sariselka funcione de forma eficiente durante todo o ano. Durante a temporada de inverno, atividades diárias incluem aluguel de equipamentos, aulas de esqui, passeios de snowmobile e tours noturnos de observação da aurora, mantendo a região movimentada e organizada. No verão, trilhas, ciclismo, passeios de canoa e pesca tornam Sariselka ativa, permitindo que turistas experimentem a rotina prática da vila e se conectem com a natureza local. Visitar Sariselka hoje é vivenciar um destino funcional e bem estruturado, onde turismo, cultura sami, esportes e vida cotidiana se equilibram, oferecendo uma experiência realista do norte da Lapônia. Ilhas Åland. Localizadas entre a Finlândia e a Suécia, as Ilhas Åland são um arquipélago autônomo com governo próprio e uma população de cerca de 30 mil pessoas. A vida aqui gira em torno de pesca, agricultura e serviços para moradores e visitantes. A economia depende principalmente da pesca costeira, cultivo de batata, legumes e pequenas empresas de turismo. O transporte entre ilhas é feito por balsas regulares, essenciais para a logística e o comércio local. A população local mantém práticas tradicionais de pesca e navegação. Redes, barcos de madeira e técnicas herdadas de gerações ainda são utilizadas, garantindo sustentabilidade e preservação da cultura marítima. A vida diária envolve mercados locais, escolas, pequenos cafés e oficinas artesanais. Produtos típicos incluem queijos, peixes defumados e pães caseiros, vendidos diretamente pelos produtores aos consumidores. O arquipélago abriga espécies como focas e lontras, além de aves costeiras que são importantes para a pesca e o ecoturismo. Monitoramento ambiental é realizado para manter o equilíbrio entre população humana e fauna local. Transportes internos e comércio são adaptados à realidade das ilhas. Balsas, pequenas estradas e transporte marítimo de carga garantem abastecimento de alimentos, combustíveis e mercadorias essenciais. Eventos culturais e festivais locais reúnem a comunidade, promovendo música, artesanato e tradições nórdicas, além de fortalecer laços entre moradores das diferentes ilhas. As ilhas têm serviços básicos de saúde, escolas, correios
e pequenas lojas, permitindo que os moradores vivam de forma autossuficiente, sem depender constantemente do continente. Visitar Åland é entender a vida real em um arquipélago, a rotina da pesca, a logística entre ilhas, a interação com a fauna e a preservação de tradições locais.